Livro de João, capítulo 11, verso de número 40. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer também pela oportunidade que o nosso amado irmão, presbítero Carlos Augusto, nos concede de nos fazer esse convite, nos dar essa oportunidade de fazer o que mais a gente gosta, que é falar de Jesus. Quero agradecer a presença dos obreiros, congregação ali do residencial, pessoa dos irmãos Diácono Emanuel, Diácono Alex, Diaconisa Ângela, a esposa do irmão Alex, e o presbítero Roberto, que nos dá a honra de estar conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Disse-lhes Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Eu vou repetir. Disse-lhe Jesus, o Mestre: não te tenho dito que, se creres, se acreditar, verás a glória de Deus? Amém? Os irmãos podeis assentar, mas sente glorificando e exaltando a Deus, para que Deus ele possa falar aos nossos corações uma revelação da sua palavra. Irmãos, hoje é o segundo dia desta campanha e Deus já tem falado muito claro no coração da igreja a respeito de fé. Mas a fé, irmão, eu aprendi uma coisa a respeito da fé, que a fé, ela nasce e ela tem uma proporção na vida de cada cristão, ou seja, a fé, ela tem um tamanho diferente. Tem crente que tem fé maior do que o outro crente. Tem crente que tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, como tem crente que tem a fé do tamanho desse templo. E eu aprendi outra coisa a respeito da fé, é que Deus ele vai agir na proporção daquilo que nós acreditamos. Se você tem fé de Deus realizar coisas impossíveis, Ele vai realizar coisas impossíveis. A minha fé nesta noite é uma fé em que Deus ele vai realizar coisas grandiosas. Essa noite Deus ele nos proporciona, para nós que estamos aqui, a colocarmos a nossa fé em exercício. Diga, colocar a nossa fé em exercício. Por quê? A fé, irmão, se ela não for trabalhada, se a fé não for exercitada, ela não é fé. A fé é decorrente daquilo que você acredita, ou seja, a fé
ela depende da obra que você exerce. Se eu fosse te perguntar algo do teu interesse nessa noite, eu colocaria a seguinte pergunta: aonde você quer chegar? Quem você pretende ser? O que você acredita em alcançar? Tudo isso vai depender da tua fé. Por quê? Porque a fé em exercício, ela é uma fé eficaz. Já disse o apóstolo que a oração de um justo pode muito em seus... A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta direcionada à igreja, e ele diz que a fé, ela pode muito em seus efeitos. Ele estava afirmando que a tua fé, ela pode alcançar qualquer coisa. Com a tua fé, tu pode chegar em qualquer lugar. Com a tua fé, Deus, ele pode realizar o impossível na tua vida, porque Lucas escreve que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E isso gera em torno da fé. A fé, em relação a esse texto, ela nos traz como ensinamento várias características, pois nós estamos mediante um texto que Jesus pergunta, Jesus indaga a Marta e Maria se elas acreditavam, sim ou não. O versículo de número 40 do texto do capítulo 11 de João, Jesus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu estive pensando, irmão, a respeito dessa forma que Jesus se expressou. E se a gente atentar bem para aquilo que Jesus, ele diz para aquelas pessoas, Jesus estava não somente afirmando, mas Jesus estava também questionando, perguntando qual era a proporção da fé daquelas pessoas. Porque quando a notícia chegou até Jesus, é assim que o texto diz, quando Marta e Maria viram que a situação do seu irmão Lázaro estava cada vez mais ficando mais difícil, olha aí, elas procuraram quem? Quem foi, igreja, que eles procuraram? Quem? Só tem uma irmã aqui. Diga Jesus. Diga Jesus, irmão. Sangue de Jesus. Jesus. Eles procuraram Jesus, porque nos momentos difíceis nossos, a primeira coisa que a gente procura é Jesus. Mas entenda que quando Jesus se retrata para Marta e Maria e para aqueles que foram adiante, Marta e Maria, os mensageiros, o mensageiro chega lá e diz: Jesus, aquele a quem tu ama está muito doente. E interessante que quando Jesus ele recebe aquela informação, ele diz: a doença dele não é para a morte. Aquilo que ele está passando, a dificuldade que ele está enfrentando, eu acho que você vai pegar isso aqui. O problema que ele está enfrentando não é para que ele morra. Aleluia. É para que se manifeste o poder de Deus na vida dele. Então eu entendo que o problema que nós passamos não é para nos matar, igreja. A dor que nós vivenciamos, a enfermidade que nós somos acometidos, as portas que se fecham,
A dificuldade que vem de encontro à nossa vida não é para nos matar. Ou por que não dizer o deserto que a gente passa, as lutas que nós passamos não é para nos matar. Porque Jesus, Ele continua sendo o nosso melhor amigo. Porque Jesus, Ele continua sabendo daquilo que nós estamos passando. Mas, irmão, veja a atitude de Jesus quando Ele ouviu que Lázaro estava doente. Eu quero dizer para você que Lázaro era um amigo de ombro de Jesus. Alguns textos na Bíblia vai dizer que algumas vezes Jesus ia à casa de Lázaro, onde estava Marta e Maria, para ensinar a elas. Inclusive, um dos textos diz que Jesus vai à casa de Marta e Maria, e Marta se preocupa a cuidar de algumas coisas, e Maria, ela atenta para a melhor parte. E eu entendo, irmão, que isso, no meio dessa história, havia um relacionamento de amizade. Se você começar a pensar agora, quando Jesus ouviu a notícia que Lázaro estava muito enfermo, ele se preocupou naquele momento. Mas a resposta dele foi que aquilo não seria para a sua morte, pelo contrário. Aquilo seria para que algo grande acontecesse na vida de Lázaro. Então, quando eu ouço uma frase dessa, eu começo a pensar. A minha cabeça começa a pensar e eu começo a ver as coisas que eu estou passando. Ou alguma coisa que eu já passei lá atrás. E se eu estou aqui nessa noite, é porque todas essas coisas elas não vieram sobre a minha vida para me matar. Pelo contrário, elas vieram para me dar vida. Porque quando Jesus entra na história, quando Jesus entra no cenário, Ele entra para nos dar vida. Uma das características do texto a qual nós estamos tendo aqui como base nessa noite é que essas mulheres, por mais próximos, amigas de Jesus, a gente consegue achar aqui um pouco de falta de fé. A gente vê um pouco de falta de fé. E é justamente quando nós tratamos de fé, é justamente isso que nós temos que trabalhar na nossa vida, porque a falta de fé, que tem como significado a incredulidade, porque a falta de fé é a incredulidade. Quando a falta de fé parte da minha vida, é porque eu estou descrendo. Por isso que Jesus perguntou: se tu acreditar, tu vai ver. Se tu acreditar, tu verás a glória de Deus. Ou seja, se tu acreditar, tu vai ver Deus fazendo o impossível pela tua vida. Aleluia. Então, a falta de fé, igreja, como uma das características desse texto, dessa passagem, do contexto que nós vemos aqui, muitas vezes está relacionado a circunstâncias da nossa vida que nos limitam e que essas circunstâncias, essa dificuldade nos impossibilita de acreditar. Eu vou explicar para você. A partir do momento que eu me barro com a dificuldade, a primeira coisa que eu consigo pensar naquele momento, quando eu me barro diante de uma dificuldade, é que eu não vou passar daquele limite. É que ali a história vai acabar. E isso, irmão, isso a gente vê em várias passagens da Bíblia. Na vida de homens que viveram também coisas grandes com Deus, grandes experiências com Deus. Eu quero trazer aqui à memória
profeta Elias. Irmãos, o profeta Elias, quantos profetas de Baal, mais de 400 profetas de Baal, ele matou. Ele fez uma experiência em que ele arrumou um altar e ele orou e fogo desceu do céu. Deus respondeu a ele. Elias orou e coisas extraordinárias aconteceram até na dimensão da natureza. Coisas grandes aconteceram através da oração de um homem. Mas quando ele se achou diante de uma situação difícil, ele foi se esconder numa caverna. E aí o que é que Deus faz? Deus manda ali um terremoto onde Elias estava. Deus manda uma tempestade, manda um vento, tudo. E depois Deus chega lá com uma voz suave. E se os irmãos observarem, praticamente o Senhor estava dizendo assim: o que é que tu está fazendo aí, Elias? Tu deixou de acreditar, Elias? Tu deixou ser vencido pelas dificuldades, Elias? O que é que tu está fazendo aí? Aí o que é que Deus faz? Deus levanta Elias, dá pão e dá água e diz para ele: Elias, isso que tu passou não foi para a tua morte. Jezabel, ela não vai te matar, não te preocupa. Esse problema aí que você está enfrentando não é para a sua morte. Pelo contrário, é para se manifestar o poder de Deus na tua vida. Aleluia. Então, quanto à nossa fé, quando nós olhamos mais para as circunstâncias, para aquilo que está ao nosso redor, a gente fica com a fé impossibilitada de crer. É por isso que o texto aqui nessa noite, ela revela uma expressão repetitiva de Jesus. Só nesse mesmo texto, irmãos, se os irmãos atentarem para isso, Jesus falou uma frase 2 vezes. A mesma frase. Se crer, verás a glória de Deus. Jesus falou isso no mesmo texto 2 vezes. Agora, eu estava meditando há um pouco a razão de Jesus falar dessa forma, porque olha a forma que Jesus fala para com aquelas mulheres. Disse-lhe Jesus. Quem falou foi Jesus. Me ajude, irmão. Quem falou foi Jesus. Não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Eu vou explicar para você. Quando Jesus disse isso para aquelas mulheres, ele não estava simplesmente afirmando. Ele estava dizendo que lá no versículo de número 21, ele já tinha falado a mesma coisa. E por isso que ele diz assim: olha, eu não já tinha falado para você que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Os irmãos perceberam? Se os irmãos voltar para o versículo de número 21, o que é que está escrito lá? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei tudo quanto a Deus pedir, Deus te dará. Disse-lhe Jesus, olha aí, 23. Teu irmão há de ressuscitar. Disse ela: eu sei que há de ressuscitar no último dia da ressurreição. Disse Jesus: eu que sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluia. Aí no versículo de número 40, ele repete: não te tenho dito, se creres, tu vai ver a glória de Deus?
Então, irmão, nessa indagação que Jesus faz a Marta e Maria, a gente vê 3 expressões de Jesus. Primeira, uma expressão afirmativa. Se a gente conseguir aqui separar a parte A, B e C do versículo, a primeira parte vai dizer assim, ó, não te disse eu, não é verdade? Não te disse eu é a parte A do versículo. Isso significa que Jesus, a expressão de Jesus, foi uma expressão afirmativa. Porque Jesus disse assim, olha, eu não falei para você, eu não disse para você. A segunda expressão foi uma expressão de possibilidade. Porque Jesus disse, se crê, se você acreditar. Então aqui a gente vê uma segunda expressão de possibilidade. Porque primeiro, ele afirma, quando ele afirma, ele está garantindo, sim ou não? Todas as vezes que Jesus afirmar algo na nossa vida, a palavra dele nunca mais vai voltar vazia. A palavra dele, quando lançada à igreja do Senhor, irmão, é porque às vezes a gente deixa passar a palavra passa bem pertinho da gente, a flecha, e não consegue nos atingir. Mas quando ele lança a palavra, ele lança com o objetivo de afirmar que não foi ele que disse, não é ele que está fazendo, não é ele que está trabalhando, não é ele que está moldando, não é ele que está tratando, não é ele que está abrindo a porta, não é ele que está curando da enfermidade, não é ele que está cuidando da tua família, aleluia, é ele. Aí ele entra com a possibilidade, se acreditar. Se acreditar. Porque, irmão, esse Jesus, ele é tremendo. Quando Jesus, irmão, foi assunto ao céu, quando ele sobe ao céu, ele disse para a sua igreja, eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar o Espírito Santo. E quando Jesus faz essa promessa, afirma essa promessa, ele cumpre lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos, ele cumpre a promessa que ele fez. E essa promessa, irmão, para você que pode ter esquecido, ela ainda está de pé, viu? Porque as coisas que ele promete, irmão, fica de pé. Aí ele inspira um profeta lá no livro de Joel, dizendo que nos últimos dias, essa promessa ainda está de pé ainda. Que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Você sabia que nós estamos vivendo esses dias agora? Você sabia disso? Que a promessa do Espírito Santo de Deus é para agora, é para hoje? Ou você não veio nessa noite aqui sabendo que ele pode fazer algo extraordinário na tua vida? Você está pensando, irmão, que você veio aqui nessa noite só para ouvir a palavra e ir para casa? Não. Você veio aqui participar do poder de Deus que será derramado neste lugar. Aleluia. Se creres. É uma expressão que fala de possibilidade. Pois Deus, irmão, quando eu disse que ele, assunto ao céu, mandaria o seu Espírito, ele disse que o seu Espírito era educado. O Espírito de Deus é educado. Ele tem sentimentos igual a nós. Você pode ter certeza que quando ele não gosta, ele se afasta. Quando ele se entristece, ele se afasta. Mas quando ele vê fé, quando ele vê espaço, quando ele vê busca, aí ele começa a trabalhar ao favor das nossas vidas. Então a expressão se creres, ela dá a nós a certeza que se nós acreditar, Deus vai realizar coisas extraordinárias. A terceira coisa que eu percebi nesse versículo, só para você ver como às vezes a gente lê a palavra e a gente passa desapercebido.
Pois a terceira expressão de Jesus, quando ele direciona a palavra a Marta e Maria, era que verás a glória de Deus. Uma expressão de concluência. E o que é que significa isso? A partir da nossa fé, o milagre pode acontecer. A partir daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente coloca em prática, se realiza na nossa vida. O nosso projeto, nosso sonho, aquilo que a gente planeja, ele acontece a partir da nossa fé. Quando eu comecei a pregar, eu falei uma frase, eu disse que hoje nós vamos aprender a exercitar a nossa fé. E é isso que está faltando para nós. Para a igreja, para a igreja. Exercitar a fé. Porque muito que a gente sabe, ao invés de exercitar a fé, é reclamar. Você quer ver? Nós olhamos para a circunstância, porque se você não sabe, a igreja está enfrentando uma grande dificuldade. Muitos têm perdido, irmão, o foco, a direção para a sua vida. Muitos têm estado como aqueles que Gideão, ele separou e disse, negativo, foi Deus quem disse. Negativo, Gideão, não são todos esses aí que vão, não. E não pense, irmão, que Deus estava fazendo isso só para mostrar que com multidão eles iam ganhar. Não era só isso. Não era só porque Deus queria só 300 para vencer as guerras futuras, não. Era porque eles eram covardes. E eles voltaram. Olha como Deus provou a sua igreja. Gideão diz os covardes. Sabe o que é os covardes? Os que não querem nada com Deus. Os que não estão exercitando a sua fé. A fé é um dom, irmão. Deus dá o dom para você cuidar do dom. Mas as pessoas não estão distinguindo o que é a fé na sua própria vida. E aí estão deixando de ser abençoados. Deixando de provar das promessas de Deus no que se diz respeito o melhor de Deus para as suas vidas. Ou você pensa, irmão, que Deus quer uma igreja derrotada? Não, Ele quer uma igreja vitoriosa. Só hoje que eu entendo porque que o apóstolo Paulo ele escreve uma carta e diz, olha, vocês serão vencedores. Não, vocês serão mais que vencedores. Só hoje eu entendo porque na mesma carta ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o que é esse poder, todas as coisas? É fazer o que eu quero? É não, irmão. É suportar essa dificuldade, passar a luta, dando glória a Deus, sabendo que a qualquer momento Deus vai se levantar ao nosso favor. Aleluia. É exercitar a nossa fé, colocar a nossa fé em prática, para que através da nossa fé, você pode até estranhar o que eu vou dizer, para que através da nossa fé, Deus venha agir. Ah, mas Deus não age da forma que Ele quer, Ele não é soberano, agindo Deus quem impedirá. Sim, Isaías disse isso aí, só que Isaías estava falando da vontade soberana de Deus, no que se diz respeito ao seu propósito com a terra, não com aquilo que Deus vai fazer individualmente na vida de cada um. Se você quiser continuar da mesma forma, irmão, você vai ficar da mesma forma. Se você quiser crescer, Ele vai crescer junto contigo. Se você quiser fazer a diferença, Ele vai estar pronto para derramar sobre a tua vida uma unção diferente, porque Ele dá a cada um na proporção que Ele quer. Então eu acredito que alguns são diferentes dos outros. O próprio apóstolo ele diz que ele chama uns para doutores, uns para presbíteros, outros para intercessores, outros para pastores, enfim. Ele chama com propósitos específicos.
Só que essas coisas só vão acontecer na minha vida a partir do momento que eu exercito a minha fé. É necessário exercitar a minha fé. Por quê? Porque eu exercitando a minha fé, eu vendo a glória de Deus, será um momento de conclusão da vontade de Deus para a minha vida. O que é que o apóstolo Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... É importante exercitar a fé. Então essas são expressões que às vezes nós lemos o versículo e a gente não consegue identificar. A narrativa dessa história inteira refere-se à fé. Só a fé. Irmãos, eu aprendi que a fé, ela tem várias características em relação a tamanho, a proporção, quem crê mais, quem crê menos, quem se doa mais, enfim. Mas eu aprendi duas coisas importantes: que a fé é trabalhada dependentemente e independente. Ou seja, dependente e independente são duas razões da fé. Por quê? A fé dependente é aquela que nós depositamos totalmente em Deus a nossa confiança. Essa é uma fé dependente. Quem agiu muito em cima da fé dependente foi Davi. Ele agiu bastante, ele venceu várias batalhas, ele passou por várias dificuldades, exercitando a sua fé dependente. E isso interfere muito no nosso ministério, porque a partir do momento que nós se achamos pessoas independentes, aí os nossos sonhos, nossos planos, aonde a gente pensava em chegar, tudo começa a naufragar. Porque a gente passamos a ter um pensamento de independência. A gente pensa que a gente pode, que a gente faz, e não é assim. Quando o homem pensa dessa forma, ele se engana a si mesmo. Porque a soberba, ela toma conta do seu coração. A inércia, a vagareza na fé, não tem crescimento espiritual. Por quê? Porque ele se acha independente. Mas quando você tem uma fé dependente em Deus, em que você deposita totalmente a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus, Deus ouve a sua oração. A independência é aquela que eu acredito que correndo atrás, na força do meu braço, eu vou alcançar os meus objetivos. E não é bom a gente pensar assim. E nós temos relatos bíblicos que algumas pessoas até se deram bem assim. Chegaram a dizer, conforme a minha palavra, aquilo que eu estou dizendo vai acontecer. Aconteceu por quê? Porque era um propósito de Deus. Quando Deus está no negócio, realmente essa independência, a sua fé, aquilo que você acredita para bater de frente, para lutar, Deus também age. Mas para esses últimos dias que nós estamos vivendo, para a exercitação da nossa fé, é necessário nós depositar total confiança em Deus. Tiago escreve uma carta dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no momento certo Ele vos exalte. O profeta também escreve uma carta a Jeremias: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O outro profeta também escreve: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Exercício da fé. Porque se eu não me posicionar, se eu não me levantar, irmão, para fazer, vai continuar da mesma forma. Se eu não lutar contra isso, se eu não lutar contra mim mesmo,
eu vou continuar da mesma forma. Ontem eu ouvi uma palavra, irmão, tremenda, na nossa campanha que nós estamos tendo lá na quarta-feira, e tem sido uma bênção. Convido a igreja a participar. Deus tem feito coisas grandiosas. Ontem nós ouvimos ele uma palavra tremenda, uma palavra que trouxe encorajamento para a igreja. Não diferente dessa noite, Deus quer fazer você exercitar a sua fé. Se você olhar para você mesmo, você tem fé aí dentro de você. Você só precisa colocar ela em prática. E digo, para chegar aonde você quiser e para fazer o que você quiser com a fé que você tem. Mas pastor, a minha fé está pouco. Pastor, a minha fé está ilimitada, porque as coisas que estão acontecendo ao meu redor não condiz com aquilo que eu estava esperando. Sim. Mas você se esqueceu que Deus disse para Moisés: Moisés, haja a tua fé, o que é que tu tem na mão? Eu tenho um cajado. Então toca nas águas. Exercício da fé. O que foi, ou o que Jesus for realizar nas nossas vidas, irmão, sempre vai ser coisas grandes. Pode ter certeza. Primeiro, porque ele não faz coisa que a gente pode fazer. Eita, gente, isso aqui é forte. Eu vou até repetir. Ele não faz coisas que eu posso fazer. Eu não saí da situação. Eita glória. Porque eu não decidi me levantar dela, irmão. Porque eu não decidi me levantar dela. Jesus estava dentro de uma casa. Lá fora daquela casa tinha várias pessoas, porque as pessoas seguiam Jesus por aquilo que ele fazia, sim ou não? E tinha um homem lá que era paralítico, ele não se movia. Mas alguém entendeu que precisava exercitar a sua fé. A Bíblia não diz o nome desses homens. 4 homens pegam um paralítico, abre o telhado onde Jesus estava e coloca aquele homem no meio da casa. Aleluia. É por isso que eu digo, irmão, que o exercício da nossa fé é importante. Jesus curou aquele homem ali. Aí uma mulher que havia 12 anos, nós já ouvimos várias vezes essa história, que era acometida de um fluxo de sangue. Provavelmente nos seus dias férteis, hormonais, parecia uma torneira que jorrava. Tinha gastado tudo, menos exercitado a fé. Quando ela ouviu Jesus passar, agora é a hora de eu exercitar a minha fé. Isso aqui é forte. Só que quando nós vamos exercitar a fé, irmão, as barreiras, a dificuldade sempre vão estar diante de nós. O segredo é nós não desistir. E tinha ali uma grande multidão. E a palavra do Senhor diz que ela venceu. E não precisou muita coisa, irmão, só precisou ela tocar na orla das vestes de Jesus. Aleluia. Então por isso que aquilo que Jesus faz por nós, Ele faz coisas grandes. Entenda que quando Jesus ele soube a notícia que Lázaro jazia morto, aqui já uma outra informação que chega a Jesus, porque quando Marta soube que Jesus vinha, ela foi ao encontro de Jesus. Marta, a Bíblia diz que agora Maria ficou em casa, foi ao contrário, né? Agora Maria ficou em casa, mas as Martas estão aqui, viu? Alguém pode dar um glória a Deus? Quando ela vai de encontro a Jesus, quando Jesus soube que agora Lázaro já estava morto, interessante que Jesus, ele decidiu ficar mais 2 dias. Por quê? Porque ele só faz para nós coisas
Versículo de número 6 e 7. Quando ouviu, pois, que estava enfermo e ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse ao seu discípulo, vamos outra vez à Judéia. Naquele momento, irmão, Lázaro já tinha morrido. Ele ficou mais 2 dias lá, foi tempo suficiente para Lázaro morrer. Quando ele chega lá, era caminho de 1 dia mesmo, não sei quantos estádios, caminho de 1 dia. Quando ele chega lá, que Marta vem ao seu encontro, Senhor, Lázaro já morreu já. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha aí a fraqueza de Marta. Se o Senhor tivesse vindo antes dos 4 dias, ele não teria morrido. Mas interessante, irmão, que Marta, dentro de Marta, existe ali um pouquinho de fé. Aí ela diz, mas eu sei que tudo que tu pedir a Deus, Deus faz. Eita glória. Sabe o que significa isso aqui? É que a situação pode estar difícil a teu e a meu respeito. Mas esse pouco de fé que ainda existe dentro de nós, é quem vai dizer o que Deus vai fazer ao nosso favor, igreja. E eu te pergunto nessa noite, tu crê? Tu crê, igreja? Tu crê, igreja? Então tu vai ver a glória de Deus. Aleluia. Jesus ficou 2 dias. Isso significa que a questão não é porque Jesus demorou chegar no 4º dia, não é por causa disso. E sim porque ele chegaria na hora certa. Está achando que está demorando, né? Não está não, irmão. Aquele ditado diz que Jesus demora, né? É mentira do diabo, viu? Ele chega na hora certa. Já viu o ditado? Não, Jesus demora, não. Ele chega na hora certa. Ele sabe como é que está fazendo. Ele sabe como é que está trabalhando. Tem pessoas aqui que não estão nem entendendo o que é que Deus está fazendo na vida dele, na vida dela lá. Mas ele vai chegar na hora certa. Eita glória. Não importa, irmãos, o estado em que chegou a situação, importa que ele chegou e resolveu. Aqui no versículo número 21. Importa que ele chegou lá, irmão, e resolveu o problema. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus respondeu, teu irmão há de ressuscitar. Ou seja, isso não é para a morte. Isso é para que se manifeste a glória de Deus na tua vida. E eu digo mais, também não importa porque Jesus não estava lá na hora em que Lázaro morreu. Não importa. A hora em que ele se apresentar, o milagre vai acontecer. Você quer ver? Jesus estava com os discípulos no barco. Só que Jesus estava dormindo. E aí veio uma grande tempestade, ventos forte, qual a palavra vai dizer que quase que o barco virava. Jesus estava lá. E quando ele se levanta, ele ainda diz assim, rapaz, vocês se esqueceram de exercitar a fé de vocês, foi? Vocês são crentes, vocês não sabiam disso, não? Exercite a fé de vocês, irmãos. Vento, se acalma. Mar, se cala. E a Bíblia diz que depois disso houve uma grande bonança.
Eita glória. O que Deus vai fazer de grande na tua vida, irmão, vai acontecer, com certeza. Você crê nisso? Então você vai ver a glória de Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus.